Bom dia, hoje é domingo, 23 de outubro de 2022. Vamos para a nossa meditação de hoje, lado a lado com Jesus. Testemunho de um cristão. O texto de hoje se encontra na carta aos Efésios, no capítulo 4, versos 1 e 2, que diz: Por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. O apóstolo Paulo, o incansável pregador, o incansável pastor de igreja, está aqui mais uma vez cuidando do seu rebanho. A vida de um pastor não é muito fácil. Ele tem um rebanho para cuidar, para proteger, para admoestar, para estar sempre dando orientações para que as ovelhas não se percam, não se desviem, para que cumpram o propósito ao qual foram chamadas, de levar o Evangelho a todo mundo e aguardar o retorno de Cristo. Muitas vezes o pastor tem que desviar da rota para atender uma ovelha ferida. E Paulo aqui, em circunstâncias totalmente adversas, ele se coloca como prisioneiro no Senhor. Paulo foi preso algumas vezes e muitas de suas cartas foram escritas diretamente do calabouço, da prisão, de situações insalubres, saúde fraca, mas a preocupação com suas ovelhas era tão grande que ele não abria mão de estar sempre orientando-as. E aqui no conselho aos Efésios ele diz: Peço a vocês que vivam de maneira digna da vocação. O comentário bíblico adventista, no volume 6, na página 1132, nos fala claramente sobre essa questão. O Senhor não chama o crente porque este é digno. A dignidade vem depois do chamado. Ninguém jamais seria chamado por Deus se dependesse da sua dignidade. Essa é uma verdade dura, mas muito esclarecedora. Deus, quando nos chama, nos escolhe, não é porque somos bons, não é porque somos os melhores. Não temos dignidade, somos pecadores, rebeldes contra a lei de Deus. Mas Ele nos chama a si mesmo, para que então entremos em comunhão com Ele, realizemos o seu trabalho e aí alcancemos a dignidade em Cristo Jesus. A dignidade vem após aceitar o chamado de Cristo. E aí eu e você podemos nos tornar dignos em Cristo Jesus. É a justiça de Cristo colocada em nós que nos torna aptos a vivermos no reino dele. Ele continua no texto, com toda humildade e mansidão. E aqui talvez seja o calo de muitos de nós. Ser humildes e mansos no mundo em que vivemos é algo talvez impraticável aos nossos olhos. Mas Jesus vem para quebrar paradigmas. O reino dele é totalmente diferente do reino desse mundo, do reino das trevas. E Paulo aqui chama a atenção dos fiéis para a humildade e a mansidão. É bem verdade que muitas vezes dentro de uma comunidade de fé, de uma igreja, encontramos dificuldades. Às vezes não somos humildes nem mansos. E nos dias de Paulo, a humildade era considerada uma fraqueza humana. Aquele que se colocava de maneira humilde era rebaixado, era um fraco. Talvez você possa dizer que hoje não mudou muito. Muitas pessoas ainda acreditam que ser humilde é um sinal de fraqueza. É um sinal de que você está fora do controle da situação. Mas Paulo aconselhando os seus fiéis, e com certeza, se estivesse hoje em nosso meio, daria o mesmo conselho. Precisamos ser humildes. A ordem para andar com toda humildade é difícil para o coração não convertido, pois contraria todos os impulsos naturais do espírito humano. E o que dizer da mansidão? Esta qualidade é essencial à unidade da igreja. Sem ela, rapidamente ocorre divisão. Quantas divisões já ocorreram em igrejas por conta da falta de mansidão? Não aceitar a opinião do outro, querer impor a sua sempre, isso tem levado divisões no corpo de Cristo. E Paulo conclui, suportando uns aos outros em amor. Só podemos suportar o nosso próximo se o amarmos primeiro. Sem o amor, não há como suportar nada. A paciência somente se manifesta em um coração que ama. Portanto, o amor é a base de toda a vida de um cristão, do cristão que aceita Jesus como seu Salvador e Senhor.
Que Deus te abençoe nesse dia, saia para Ele com o coração cheio de amor e viva uma vida, um testemunho de um cristão verdadeiro. Que Deus te abençoe, vamos orar. Temos um dia pela frente, ó Pai, e queremos colocar nossa vida em Tuas mãos. Somos cristãos porque servimos a Jesus, porque somos discípulos dele e queremos que a nossa vida seja um testemunho de um cristão. Que possamos, ao falar, ao agir com as pessoas, dar o verdadeiro testemunho. Fique conosco nesse dia, nos dê a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Essa foi a nossa meditação de hoje. Se você gostou, é só deixar o like. Sou Marcos Magalhães, um grande abraço, fica na paz e te vejo amanhã.